Bom dia, meninas. Estamos aqui para o segundo dia, do estudo da Bíblia, em 52 semanas. E nessa semana a gente está estudando sobre quem sou eu. E ontem a gente viu que Deus é desde o início, Ele quis a gente nesse universo, ele traçou, no livro dele, o plano da nossa vida, nos acompanhou. E hoje a gente vai ler, a gente ontem leu o Salmo 139. Hoje nós vamos meditar em João 14, do versículo 12 ao 31. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Deus que está no céu, grandioso és tu. Te pedimos neste momento, não porque mereçamos, mas pela graça e o dom gratuito do sacrifício de Cristo, que o Senhor possa nos guiar nessa leitura e trazer, através do teu Santo Espírito, a sabedoria para compreendermos qual é o seu propósito em nossas vidas e quem nós realmente somos diante de ti. Qual foi esse plano traçado para nós e o que nós precisamos realizar dele, para que possamos ter a compreensão da importância e de quem realmente somos. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, vamos à leitura. João 14, do versículo 12 ao 31. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Deixa eu só ver, que será até o 21 ou 31? 31. Eu fiz uma confusãozinha. Naquele dia vocês compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Disse então Judas, não o Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus,
Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a, nós viremos a ele e e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedecem às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, e sim do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não o dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amarem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o princípio deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Meninas, esse contexto aqui, Jesus estava conversando com os discípulos antes da crucificação dele. E ele prometeu, né, o Espírito Santo, e nos mostrou, tá? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Aqui a gente pode ver o versículo em que fala que se a gente obedece os mandamentos de Deus, e Jesus deixou bem claro que ele obedecia os mandamentos do Pai, né, as palavras do Pai, ele nos diz que a gente não está sozinho e o quanto a gente é especial, a gente é morada dele, do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus, ele está em Deus, nós estamos nele, o Espírito Santo em nós. Olha a grandeza disso. Nós não somos qualquer coisa nesse planeta, como as pessoas às vezes tentam nos rebaixar. Ainda mais nesses últimos tempos, que mais a gente vê desvalorização, pessoas, um desvalorizando o outro, desvalorizando raça, desvalorizando gênero, e ninguém mais, basicamente, o mundo está sem entender quem realmente é. E a gente já viu que a gente é um plano, um projeto de Deus. E esse projeto de Deus é muito especial. Ele vive nesse projeto, né? Ele enviou o filho dele para resgatar o projeto que foi dominado, né, pelo príncipe desse mundo,
E quantas pessoas, né? Quantos a gente vê que está dominado pelo príncipe desse mundo? Porque não está fazendo o básico, que é cumprir os mandamentos de Deus, cumprir os ensinamentos, as palavras de Cristo, porque Cristo, nesse texto, não deixa dúvida nenhuma. Ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu a palavra de Deus. Ele disse: Eu cumpro o que o meu Pai me ordenou. Se nós também quisermos poder ter tudo que está planejado para nós na nossa vida, né, aqui nessa terra, a gente precisa também fazer a nossa parte, de se aproximar de Deus, nos valorizar, valorizar nosso corpo, porque nós somos morada do Espírito Santo. Mas não dessa forma do mundo, tá? Eu estou aqui elevando um nível para a gente nos entendermos, saber quem nós somos a nível espiritual, a nível de comunhão com Deus, a nível de ser filhos de Deus, de podermos ter essa patente, digamos assim, filhos de Deus, por conta do resgate de Cristo fez pela humanidade na cruz. Então, medite hoje nos mandamentos de Deus. E eu estou falando, gente, do mandamento bíblico, do que está na Bíblia, tá? Vocês encontram o mandamento bíblico em Êxodo 20. Uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês, que vocês prestarem atenção. Só 2 coisas Deus fez com as próprias mãos aqui na terra, nessa terra. O homem, porque os pássaros, as árvores, a porção de terra seca, a luz, o firmamento, tudo ele ordenou, ele fez por voz. Mas o homem, ele moldou do pó da terra. O primeiro homem. Dou licença para cada um ter opinião. Eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia. Eu acredito na criação do mundo por intermédio de Deus. Respeito todos e assim também eu gostaria que respeitasse aquilo que eu creio, tá? Mas Deus foi lá, fez o homem do pó da terra, usando as próprias mãos. Ele não falou, levanta homem, e poderia já ter levantado o pó da terra, formado o homem. Porque quem fez o firmamento, imagina, as estrelas, os planetas, como, né? E está mais do que provado, as pessoas só querem se distrair porque estão buscando uma paz que quanto mais eles buscam essa paz, mais entra em desespero, mais o mundo entra em guerra, porque a paz verdadeira, como a gente pode ver aqui, ela emana de Deus. É da nossa aproximação ao Criador. Então, Deus fez o homem do pó da terra. E a outra coisa que ele fez com a própria mão foi os mandamentos. E Jesus deixa bem claro que ele cumpriu os mandamentos, a palavra do Pai, os mandamentos, ele cumpriu. E para quem já ouviu, né, de filmes, Deus deu a Moisés, escrito pelo próprio dedo, tá? O homem ele fez do pó da terra com as próprias mãos, e as leis que deveriam os homens seguir para poder encontrar essa paz, ele também deu.
ele escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. Muitos eu sei que falam por aí que a lei foi abolida na cruz. Mas Jesus aqui estava indo para a cruz e diz que ele guarda os mandamentos. E a lei não foi abolida na cruz. O que foi abolido na cruz, porque se você estudar o livro da Bíblia corretamente, você vai ver que Moisés recebeu orientações e escreveu em pergaminhos, porque ali tinha lei até, tinha ensinamento até para as pessoas saírem fora do arraial, levar um pedaço de pau, cavar, fazer as necessidades e tampar. Esses pergaminhos, essas coisas que estavam ali também ao lado da arca, porque as tábuas foi colocado na arca da aliança, essas coisas, as pedras sumiram, né, no decorrer da história. Mas você para e pensa assim, foi abolido. Não, aquelas leis cerimoniais, aquelas leis de ensinamentos, aquelas leis aquilo foi abolido, cerimoniais. Não se precisava mais matar cordeiro, pombo, fazer sacrifício, aquele todo do santuário, por quê? Tanto que o véu do santuário se rasgou, né? Com a morte de Cristo, simbolizando que não precisava mais de sacrifício, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha acabado de falecer. As leis cerimoniais foram abolidas, mas as taubas da lei que rege a nossa vida, não. E aí eu vou dizer para vocês, já ouvi pessoas falando assim, Jesus só deu 2 leis, ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Sim, se você lê, tá? A lei de Deus original que está na Bíblia, aquela que ele escreveu nas tábuas da lei, eu não estou falando aqui daquela lei de catecismo da Igreja Católica, eu estou falando aqui da lei escrita por Deus em tábuas de pedra, os mandamentos que ele deu para reger a humanidade. Ligação. E aí, se você pegar e olhar direitinho, ler com observação, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos, se a gente obedecer realmente, fielmente, a gente está em perfeita adoração a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, os 4 primeiros. E os 6 últimos, se a gente colocar em prática, também a gente vai estar amando o próximo como a nós mesmos. E por que eu estou entrando em todo esse detalhe? Que é para você entender quem você é. Você é um projeto de Deus, traçado ainda lá no céu, cuidado por Deus, desde o seu processo na barriga da mãe, e com um propósito, tá? Dentro desse propósito, para ele se realizar, você tem que seguir o exemplo de Cristo. E um dos principais exemplos de Cristo que ele deixou, nos mostrou aqui, é que ele cumpriu a palavra do Pai, cumpriu os mandamentos do Pai. E por isso,
todo aquele que assim o faz recebe a porção do Espírito Santo de Deus. Não é esse movimento que as pessoas estão falando, que cai no Espírito, não. É a sabedoria. Espírito Santo traz para nós a sabedoria de entendermos a palavra de Deus. Ele nos guia em meio a essa escuridão aí, ele nos guia a entender o propósito de Deus que está na Bíblia, tá? Para que a gente não se desvie do caminho do propósito de Deus, que é levar a gente de volta ao princípio. Então é isso, meninas, por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Aprender da Bíblia, falar de Deus é muito bom. E que a semana seja abençoada. Eu hoje estou um pouco mais triste nesse mundo, porque a minha alma está feliz. Ontem teve falecimento do meu padrinho, né? Eu fui batizada na Igreja Católica e tive um padrinho. E ele foi muito importante na minha vida. Eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele. Não tive a oportunidade de ver ele recentemente, já tinha bastante tempo que eu não o via. Mas fica a saudade, a tristeza, que a gente não o verá mais aqui nessa terra. Mas fica a felicidade de ter tido a oportunidade de ter convivido na minha infância, ter tido uma pessoa tão especial como padrinho. Então, só me resta pedir a Deus que console todos que sentem a perda dele, a partida dele, né? Porque ninguém perdeu ele, ele vai ficar sempre, eternamente no coração daqueles que amavam ele. E é isso. Um beijão para vocês. Um restante de semana feliz e que vocês possam meditar na palavra de Deus. Relembrando que a gente leu João 14, do versículo 12 ao 31, tá? João 14, do versículo 12 ao 31. Aqui a gente pode ver que a gente foi criado, né? Ontem no Salmo a gente viu que a gente foi criado, acompanhado por Deus. E aqui Jesus nos dá um alerta. Vocês têm um propósito, vocês precisam cumprir, andar no propósito de Deus para que receba as graças e as bênçãos que Deus tem para nós. Então, vamos meditar nisso, porque esse mundo aí está cada dia mais perdido. As pessoas não estão sabendo mais nem quem é, né? A ideologia de gênero, todas essas coisas erradas agora, até a língua querendo mudar, as pessoas estão totalmente perdidas. E o que vai nos levar de volta ao princípio é a palavra de Deus. Um beijo então, meninas. Fiquem com Deus, Deus abençoe o lar de vocês e que o Espírito Santo possa levar a sabedoria até vocês. Beijo.